Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia e hoje eu vou falar para vocês como dimensionar um disjuntor trifásico em um projeto elétrico. Então vamos lá, nós temos a seguinte situação. Essa situação eu já trabalhei em outros vídeos, como por exemplo o vídeo da capacidade de condução de corrente real. Se você quiser dar uma olhada depois para estudar, que eu vou falar um pouco sobre isso também hoje. Aqui nós temos o seguinte: um quadro de distribuição alimentando pelo piso esses três motores. O disjuntor que eu vou dimensionar é para esse circuito 3, um circuito trifásico. Mas a maneira que eu vou dimensionar serve também para circuitos monofásicos. Primeira coisa que nós temos que aprender na hora de dimensionar o disjuntor é saber qual é a corrente de trabalho desse motor, tá ok? Então, por exemplo, nossa corrente aqui é de 2.910 watts. Uma coisa que eu tenho que saber, qual que é o fator de potência desse motor? O fator de potência do motor de 380 volts 3CV é de 0,8. Onde que você olhou esse fator de potência? Nós temos uma referência aqui na hora de fazer os nossos projetos, que é a nossa norma aqui da Enel, né? Que a gente trabalha aqui em Goiás. Então a nossa norma é a NTC 04, lá tem uma tabela, que é a tabela 7, que é a tabela de motores trifásicos. E eu olhei nessa tabela e o fator de potência de 3CV 380 volts é 0,8. Agora como é que eu faço para achar qual que é a potência em VA desse motor? É claro que eu tenho que trabalhar com a potência em VA, com a potência aparente dele. Se eu tenho 2.910 watts com um fator de potência de 0,8, eu vou pegar a minha potência em watts e dividir pelo fator de potência, que vai ser a minha potência aparente em VA, que no caso vai ser 3.637,5, não é mais watts, é VA. Se você quer entender mais um pouco sobre a relação de fator de potência e a potência, eu tenho um vídeo aqui, que eu vou deixar aqui na descrição, que explica melhor sobre esse assunto, tá? Que vai complementar seus estudos. Para eu poder achar a minha corrente de trabalho desse motor, eu tenho que pegar essa potência e dividir por 380 raiz de 3. Então, essa potência aqui, eu vou dividir ela por 380 vezes a raiz de 3. Esse resultado vai dar exatamente 5,5 ampere. Bom, tudo bem, mas a corrente de trabalho é suficiente para nós podermos dimensionar o nosso disjuntor? Ainda não. Algumas coisas nós temos que analisar. A primeira coisa delas é o seguinte, vamos voltar para o projeto. O nosso cabo do circuito 3, ele é de 6 milímetros. Cabo de 6 milímetros conduz 36 amperes de corrente se for trifásico. Se for um sistema trifásico, ele vai conduzir 36 amperes de corrente. Onde que está isso? Tabela 36 da NBR 5410, tá? Lembrando que eu estou trabalhando com o método de referência de instalação B1. 6 milímetros, está conduzindo 36 amperes. Mas esse circuito ele está com mais dois circuitos, totalizando 3 circuitos em um mesmo eletroduto. Na NBR 5410 nós temos o chamado fator de agrupamento. Ele vai dizer o seguinte para a gente: em um caso de 3 circuitos em um mesmo eletroduto, a minha corrente, no caso de referência do circuito 3, que é 36 A, ela vai passar a conduzir 0,70 de 36 A, que vai dar para a gente 25,2 ampere de realidade. A gente chama isso de capacidade de condução de corrente real. A minha corrente do disjuntor, vou colocar aqui corrente do disjuntor, ID, ela tem que ser menor do que a minha capacidade de condução de corrente real, que é quanto? 25,2. Ela tem que estar entre essa corrente e a corrente de trabalho do meu circuito. Logo, eu posso utilizar um disjuntor de 16 ampere, sem problema nenhum. Mas qual a curva? Bom, para motores, nós temos que utilizar a curva C. Por quê? Todo motor ele tem uma corrente de partida alta, acima da corrente de trabalho dele. Na verdade, o que vai acontecer? Se nós colocarmos a curva C, um disjuntor de curva C ele vai aguentar a partida e não vai desarmar nesse tempo de partida. Ele aguenta, por exemplo, de 5 a 10 vezes a corrente nominal dele. Então, nesse caso aqui, ele não iria desarmar. Um disjuntor que nós temos que utilizar para o nosso circuito 3, ele tem que ser de 16 ampere, curva C. Outra coisa que nós temos que analisar nos disjuntores é uma coisa chamada capacidade de interrupção. Vou deixar aqui na descrição um artigo falando sobre essa capacidade de interrupção. Se vocês quiserem dar uma olhada também, está lá no nosso site. Vamos só recapitular aqui o que nós fizemos. Pegamos a potência em watts, dividimos pelo fator de potência do motor, deu uma potência aparente. Com essa potência aparente, sabendo que o meu circuito é trifásico, eu vou dividir esse circuito por 380 raiz de 3, que vai dar a minha corrente de trabalho do motor.
Deu a minha corrente de trabalho, o que eu faço? Olho o cabo do meu circuito, é um cabo de 6. Se é cabo de 6, vou lá na tabela 36 da 5410 e vejo qual que é a corrente que esse cabo vai suportar. Bom, vai dar uma corrente de 36 amperes, só que não é a corrente real. A corrente real é a corrente de agrupamento multiplicada pelo fator de agrupamento. Então, se eu tenho 3 circuitos no mesmo eletroduto, que é esse caso aqui, temos o circuito 1, 2 e 3, a minha corrente real ela vai ser 0,70 de 36 amperes, que vai ser 25,2. A minha corrente de disjuntor ela tem que estar entre 5,5, que é a minha corrente de trabalho do motor, e 25,2, que é a minha capacidade de condução de corrente real. Então eu vou ter um disjuntor que eu posso usar tranquilamente de 16 amperes. Poderia usar também um disjuntor de 10 sem problemas. Interessante é você deixar uma reserva de carga. Vai que eles precisam trocar esse motor, aumentar a demanda de força deles. A gente não sabe, então é bom deixar um pouco essa reserva. Não esquecer que, já que é motor, eu estou utilizando a curva C, que ele vai aguentar de 5 a 10 vezes a corrente nominal uma determinada parte do tempo até esse motor dar a partida, tá ok? Se fosse um chuveiro, por exemplo, seria a curva B, porque eu não tenho corrente de partida, né? Ele é totalmente resistivo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição que nós temos o prazer em te ajudar, tá? Um grande abraço e até a próxima!